Jesus falou que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Que era um... Ele contextualiza, ele fala, porque as pessoas casavam-se, davam-se em casamento e de repente eles sobreveio repentina destruição. Tipo assim, uma destruição que veio de repente enquanto a galera tava no oba-oba. Só que tem mais do que isso. Parece que Jesus está dando uma dica, um sinal ali, uma pista, né? Ou um easter egg, de que coisas que aconteciam na época de Noé iriam acontecer no final dos dias. E uma coisa muito estranha que acontece naquela época de Noé é, logo antes do dilúvio, Gênesis 6. Em Gênesis 6 tem aquela famosa história dos filhos de Deus que viram que as filhas dos homens eram formosas, coabitaram com elas e nasceram os gigantes e os varões de grande renome da antiguidade. Peraí, antes de qualquer coisa, uma coisa é algo que chama muita atenção na Bíblia quando se fala dessa época, é a longevidade também de todo mundo. Também. Matusalém é dessa época. Os seres humanos viviam quantos? 400, 500? Não, mas Matusalém chegou, se eu não estou enganado, 985 anos. Tá bom. Mas aí é impressionante você perceber que após o dilúvio, quem viveu mais acho que foi Abraão, que viveu 175 anos. Baixou a expectativa de vida pra caramba. Ou na hora ali, alguma coisa aconteceu. Tem a ver, né? Tem uma explicação. Os cientistas que são mais cristãos, eles dão um exemplo, né? Quem quiser pesquisar mais sobre criacionismo e design inteligente, tem os grupos aqui no Brasil, né? O próprio professor Marcos Eberlin, ele tem um grupo nesse sentido. Mas lá nos Estados Unidos tem o Institute for Creation Research, ICR, né? Instituto para Pesquisa da Criação. E aí, lá, eles têm um estudo dizendo que na Bíblia fala que antes de Noé nunca tinha chovido. A Bíblia fala isso, não tinha chuva. No final do dia vinha um orvalho que regava as plantas. Era como se o mundo fosse uma grande estufa, né? Não tinha regiões frias, né? E aí é claro que depois quando esfria, vem a Era do Gelo. Mas o que acontece? A tese é que como a Terra era como se fosse uma estufa cheia de vapor, a radiação solar não penetrava tanto e não degradava tanto o DNA dos seres humanos e dos animais. Inclusive, tem outra curiosidade aí que eu cheguei a conversar com um dos meus professores, Cídio Machado, professor da Universidade Federal Fluminense, na área de pediatria, se eu não estou enganado, ou bioquímica, acho que ele era professor de bioquímica, médico, né? E deve ter uns 30 anos que eu não sei do professor Cídio Machado. Eu queria fazer medicina, então fazia um cursinho especial com ele, né? Que era professor da Federal Fluminense. E eu falei, professor, o lagarto, ele não para de crescer até o fim da sua vida. O lagarto e boa parte dos animais. Esse negócio da gente crescer e parar é uma particularidade, principalmente dos mamíferos. E aí eu falei pra ele, poxa, imagina se o dragão de Komodo, aquele lagartão gigante, ele vivesse 1000 anos, ele ia crescer eternamente? Ele falou sim. Eu falei, ia ficar do tamanho de um dinossauro, né? Ele falou, com certeza. Então, se ele tivesse alimento suficiente, né, e condições ali. Então é uma curiosidade também pra gente perceber que essa história de dinossauro também vem tudo antes do dilúvio. Talvez essa redução da longevidade tenha uma relação também da gente não ter animais tão grandes quanto havia, né, nos tempos antigos, né? A gente vê aquele tigre dente de sabre, né? Aquelas preguiças gigantescas, capivara monstruosa. Talvez era porque os bichos viviam mais também, né? Então, isso é muito interessante que essa teoria diz o seguinte, quando houve o dilúvio, esse vapor de água desceu na forma de uma grande inundação no planeta Terra e fez com que, a partir de então, a radiação solar começasse a degradar mais o DNA ou interferir talvez no telômero, né, que é uma parte do DNA que está diretamente relacionada ao envelhecimento. Então, esse termo é muito interessante. Voltando, nessa época lá, ó o dragão de Komodo aí. O dragão de Komodo é um bicho terrível porque a baba dele é tão cheia de bactérias que ele se ele arranhar a sua pele com o dente, você já pega uma infecção terrível, né? O problema é a baba, né? Ele é o quê? É grandão esse bicho aí? É gigantesco. Essa mesa aqui? É maior, eu acho. O que maior que essa mesa? Maior. Eu acho que é maior. Depois se pesquisa, Homer, por gentileza, qual o maior tamanho que já chegou um dragão de Komodo, né? Eu acho que... aí tem que ver com a cauda, né? Pessoal que vai considerando a cauda ou não, né? Pessoal que vai aí pros bloquinhos de carnaval aí, deve ver uns dragão de comando aí, né, o Homer? Vê bastante, hein? Bem grande também, né? Pô, cara, a gente aqui, mais o Homer, eu não consigo esquecer daquela piadinha, né? Qual? E aí, broto? A menina olhar brotossauro.
As três graças, já viu? Já viu isso? As As três graças. três graças, como é que é essa aí, não? Desgraça, sem graça, nem de graça. Nem de graça, exato. Acho que não existe mais esse tipo de brincadeira, Não, né? pararam. Mas voltando aqui, né, que a gente segura a quinta série aqui pra não irritar os caras que são mais sistemáticos, né? Que aí sai do tema e ele fica nervoso, né? Então, voltando, Gênesis vai mostrar que antes do dilúvio aconteceu essa coisa estranhíssima que a Bíblia fala no capítulo 6, dos filhos de Deus virem que as filhas dos homens eram formosas e coabitaram com elas e nasceram os gigantes. É claro que esses filhos de Deus não são os seres humanos, porque no Antigo Testamento nenhum ser humano é chamado de filho de Deus, a não ser Adão, que era chamado de filho de Deus. Os filhos de Adão são chamados de filhos do homem. Bnei Elohim, Bnei Adam em hebraico. Então, quando a Bíblia está falando os filhos de Deus, está falando de uma classe angelical, né? No livro de Jó, a gente vê isso claramente, quando Jó fala que Deus criava o mundo enquanto as estrelas da alva alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. É claro que não eram seres humanos, porque Deus não tinha nem criado a terra ainda. Então, o que a gente tem aqui é que uma classe angelical, ela decidiu abandonar a sua função original servindo a Deus e vieram aqui para a terra para fazer o quê? Para gerar filhos. É claro que algumas linhas do ocultismo vão dizer que os anjos foram tentados pelas mulheres, foram seduzidos, eles se sentiram atraídos por essas mulheres. Aí você que é cristão, às vezes, você fala assim, isso é viagem. Aí você vai para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala assim, é muito bom que a mulher use o véu por causa dos anjos. Aí você fala, como assim por causa dos anjos? Porque naquela época, eles tinham aquela ideia que uma mulher sem véu era uma mulher que não tinha uma cobertura masculina, seja do marido, seja do pai ou seja de um irmão mais velho. Então, existem relatos, como o William Schnobelen conta, né? Se a galera quiser ver uma palestra de 3 horas de duração em inglês, mas hoje o próprio YouTube está traduzindo, né? Sensacional sobre isso, e a palestra se chama The Sons of God and the Antichrist, Os Filhos de Deus e o Anticristo, do William Schnobelen. E ele fala que ele era... Na verdade, ele era um X-tudo, né? Um ex-tudo. O cara já foi padre, mormon, druida, mais o quê? Maçom, obviamente, entre outras coisas. E ele virou cristão. E ele falou que ele estava acompanhando uma mulher que estava tendo ataques noturnos, ataques de natureza libidinosa. Não sei se você já ouviu esse tipo de história, Vilela, de mulheres que falam que ela sente alguma coisa atacando ela sexualmente à noite. Já ouviu história? Súcubus e íncubos, já. Eu já, por exemplo, ouvi história de uma pessoa que eu conheço, uma mulher, ela falou que ela acordou sentindo a mão passando no cabelo e o cabelo dela mexendo. Entendeu? A única coisa que eu senti é pressão no peito. Sim. Como se tivesse alguém apertando, amassando assim, muito ali, forte. né? Isso acontece também. E, na verdade, isso são coisas que a gente vê, relatos, né, que circulam. Na história da Emily Rose, O Exorcismo de Emily Rose, que é um filme pesado, e principalmente também porque é baseado em fatos reais, a primeira vez que ela foi atacada pelos demônios, o demônio não entrou no corpo dela, ele só amassou ela na cama. Ela afunda no colchão da cama. Isso aconteceu com um amigo meu. Se Deus quiser, vamos ver, você aceita trazer esse cara aqui um dia? Esse meu amigo? Sim. Esse amigo meu, eu vivenciei tantas experiências sobrenaturais com ele, que eu não vou falar o nome dele. Os relatos? Porque ele teve essa experiência. Vamos sim. Ele foi amassado na cama e ele ficou até machucado. O peso foi tão forte que o travesseiro arranhou o rosto dele. Foi um negócio louco. Ele era de Niterói, a gente tem que conversar com ele, né? Essa é isso daí? É a Emily Rose real. Caramba. Triste, né? Menina bonita, né? Jovem. Você vê que na imagem parece uma velha, né? Cadavérica. Ela faleceu, né? Aí tem aquela história que o padre que fez o exorcismo foi acusado de ter contribuído com a morte dela, né? Por quê? Porque o padre e ela chegaram a uma conclusão que isso que ela estava sofrendo era um martírio que seria para a glória de Deus, porque a história seria contada no mundo inteiro. Eu acho que já foi mais uma estratégia de Satanás, né? Com certeza. Porque é tipo assim, ela entendeu assim, não, eu preciso morrer para que a minha história seja contada no mundo. Tipo, Jesus morreu para abençoar a humanidade. Mas assim, estranho, né? Negócio muito triste essa história. Aí eles dizem que o padre que induziu, que falou para ela, desista de lutar para sobreviver, se entregue, morre, porque isso é para a glória de Deus. Aí, na verdade, o filme Exorcismo de Emily Rose começa com essa audiência, né? O padre sendo processado. Então, voltando lá, né?
O que esses anjos caídos vieram fazer? Vieram engravidar mulheres. E as mulheres engravidaram e nasceram seres híbridos, esses Nefilim, esses gigantes, né? E aí, o que a gente lembra? A gente lembra que nos relatos ufológicos, muitas das vezes as mulheres são abduzidas, são feitas experiências com seus órgãos reprodutores e ela volta grávida. E depois de 3 meses, o que acontece? Ela é abduzida novamente e eles retiram o neném, retiram o bebê, um bebê híbrido. Então, uma das coisas de semelhança que a gente vê entre a época de Noé e a época do final dos tempos agora, é esse negócio de seres levarem mulheres e engravidarem essas mulheres. E então, a pergunta que fica é, será que isso é um dos sinais que Jesus está mostrando? Que tanto na época de Noé, seres espirituais angelicais estavam engravidando mulheres, incubando essas mulheres. O termo vigilante aparece na Bíblia ou em algum texto apócrifo? Ele aparece só no livro de Enoque. É como se no livro de Enoque, os filhos de Deus... Vamos fazer um sobre Enoque? Vamos fazer, claro. Cara, esse história livro é misteriosíssima. É muito louco, né? Loucaço. Aquilo ali é filme de ficção científica total, né? Muito legal. Dá pra gente fazer um exclusivaço sobre isso. E aí aparece lá, então, os vigilantes. Eram 30? Vigilantes. Cara, eu não me lembro. Eu só lembro que o líder era o Samyaza, né? O nome do anjo. Samyaza. Era o líder. E eles desceram no Monte Hermon. E cada um tinha uma especialidade que passou para os humanos, não é isso? Então... Tô confundindo as histórias. Não, é isso mesmo. Então, seria isso uma dica de Jesus dizendo que assim como foi na época de Noé, na época do final dos tempos, as mulheres também seriam levadas e gerariam filhos aí de forma espiritual? Então isso é algo extremamente estranho, porque da mesma forma que a gente vê na época de Noé essas experiências genéticas acontecendo, a gente vê também nos dias atuais, quando a gente vê essa história doida aí dos filhos de Deus, né? Então, parece que existe aí uma semelhança, né? E é interessante a gente perceber que na época dos gigantes, não tinha nenhum gigante do bem e a Terra ficou extremamente... não tinha gigante que era do lado do bem. Como é que é o Gentle Giant, né? O gigante gentil. Inclusive, Gentle Giant é uma banda de rock progressivo sensacional. Para quem gosta de música de qualidade aí. Não tinha gigante do bem, era tudo mal. A Terra se tornou terrivelmente maligna, né? Os caras só estão perguntando por que o livro do Enoque não entrou na Bíblia. Tem uma lenda aí, uma história, né? A história é a seguinte. Existem trechos do livro de Enoque na Bíblia. Na carta de Judas. Sendo citado o livro de Enoque? São citações ipsis literis, praticamente. É claro que a Bíblia não fala, conforme está escrito no livro de Enoque, né? A Bíblia cita outros livros, né? Existe o livro da lei, que é o livro de Yesher, existe o livro dos justos. Então tem alguns livros que a Bíblia cita, falando, essas histórias também estão contadas no livro dos justos. Mas esse livro dos justos não entrou na Bíblia. Pois né? E por que não entrou? E é claro que a gente tem que fazer uma diferença entre o Antigo Testamento, né, que é a Bíblia hebraica, e o Novo Testamento. No caso do protestantismo e do catolicismo, existe uma diferença em que esses livros, né, a Bíblia católica possui mais livros do que a Bíblia protestante. Qual que é a ideia? Martinho Lutero tirou livros. Ele tirou livros restaurando ao que era nos tempos do Novo Testamento. Porque o Tanakh, que é a Bíblia hebraica, que reúne Torá, que é a lei, Neviim, que são os profetas, e Ketuvim, que são os escritos, não tem esses livros que a Igreja Católica acrescentou, como Tobias, Judite e tal, Macabeus. Eclesiástico, né? Eclesiastes tem na Bíblia, Eclesiástico não. Então, dizem que quando o cânon, cânon não é só uma marca de câmera, né? Mas o cânon é a lista dos livros que compõem a Bíblia, né? Quando eles chegaram a esse consenso, eles dizem que o livro de Enoque não entrou, apesar de você ver pistas do livro de Enoque em Gênesis 6, na Epístola de Judas, que é um livro pequenininho, não tem nem capítulo, é um único capítulo antes do Apocalipse.
Nas epístolas de Pedro também tem citações ali muito claras do livro de Enoque. Por exemplo, quando Pedro diz que aos anjos que não guardaram a sua morada original, Deus os guardou em prisões eternas até o juízo. Isso vem direto do livro de Enoque. Mas por que não entra? Porque o livro de Enoque, ele parte da ideia que o anjo, ele fica tentado pelas mulheres, ele quer se tornar de um ser espiritual para um ser material. O anjo cobiça a matéria e ele quer ter prazer na matéria. Só que havia uma influência gnóstica muito grande, até em Santo Agostinho, né? Santo Agostinho tinha uma jornada, né? Antes da sua conversão ao cristianismo, ele é um cara que buscava muito os prazeres, né? Quase que um hedonista, e ele teve uma passagem pelo gnosticismo também. E o gnosticismo, eles odeiam, ou eles não conseguem conceber a ideia de um anjo querer vir para a matéria e ter relação com a mulher. Porque para ele, o anjo é um ser superior porque ele abstraiu da matéria, ele está fora da matéria, ele escapa da matéria. Então, como a galera não achou assim, nonsense você ter anjos querendo vir para a matéria, dizem que eles retiraram por causa disso. É um dos argumentos, né, pelo livro ter sido retirado. Então, nessa época, a Terra se tornou maligna pra caramba, se tornou tão degenerada e tão corrupta, não em comportamento, mas o DNA, geneticamente. Tá, corrompido. Corrompido, porque... Que tinha a linhagem pura. Isso. E aí, de repente, por causa desses gigantes, ela foi... Foi corrompida. Como tivesse o DNA humano foi hackeado. Tá. Na verdade, há algumas explicações. Uma explicação é que os anjos caídos estavam querendo fabricar esses gigantes de forma que eles criassem uma espécie de soldados para destruir o povo de Deus e estabelecer um reino maligno na Terra. Porque você tem um cara gigantesco, a chance dele vencer é maior, a não ser que, como em Game of Thrones, todo mundo fique metendo flechada na cabeça nas partes íntimas do cara, né? Aí é difícil. Mas, tirando isso, o outro argumento é que já havia uma profecia em Gênesis, né? Quando a serpente engana a mulher e Deus lança uma maldição sobre a serpente, e a maldição é o seguinte, Deus diz para a mulher, você lhe ferirá a cabeça da serpente, mas ela lhe ferirá o calcanhar. Porém, inimizade entre os teus descendentes e o teu descendente. É interessante isso, porque Deus fala que vai colocar inimizade entre os descendentes da serpente e o descendente da mulher. Fala só um. E aí a galera começou a ter aquela ideia de uma concepção messiânica, que viria um ser representando a presença de Deus tornada humana, que iria destruir as obras do maligno. Então, a ideia é que Deus estava através da mulher de Eva, que representa o povo de Deus no Antigo Testamento, os judeus no Novo Testamento representa a igreja, ia construir uma linhagem até chegar no Messias. Essa linhagem passa por Davi, passa por vários outros personagens, o Judá, filho de Jacó, que deu origem à tribo de Judá. Então a ideia também era perverter as linhagens humanas geneticamente para que também o Messias não conseguisse chegar, né? Só que aí o que Deus faz? A corrupção do DNA humano foi tão grande, mas tão grande, que Deus teve que destruir toda a criação para proteger o seu projeto original. É como se fosse um vírus que entra no sistema computacional e aí você tem que fazer uma cópia num outro computador e o original, que tá o vírus que você não conseguiu extirpar, você tem que destruir. Então, nessa tese, o dilúvio teria vindo por causa disso. Porque a Bíblia fala o seguinte, havia essa corrupção, né? Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosos, coabitaram com elas, aí nasceram os gigantes, os varões de grande renome da antiguidade, e aí depois a Bíblia fala assim, havia um homem puro em seus caminhos, né, que era Noé. Só que quando a Bíblia fala puro, ela não está falando uma pureza moral, comportamental. É uma pureza genética. É uma palavra hebraica que é tam. Né? Tam é até uma palavra hebraica interessante, que é a letra tav, que pode significar um sinal ou marca, e a letra mem, que dá origem a maim, que é água. Então, tam é tipo assim, sinal da água ou foi limpo, está limpo, né? Puro. Pureza no sentido de lavado pela água. E aí, a Bíblia vai dizer, né, que Noé e seus filhos eram tamim, eles eram puros geneticamente. Tanto é isso
que no livro de Levítico, quando Deus fala que os animais sacrificados a ele teriam que ser puros, ele obviamente não está falando da pureza comportamental, né? Não sacrifica para mim animais adúlteros, né? Animais que usam entorpecentes, né? Ou que falam mentira. É uma pureza genética. É um animal que não tem mancha, não tem mácula, não tem defeito, não tem nenhum tipo de deformidade. Então, o que era interessante é que nessa linha de raciocínio, a Bíblia está dizendo que Noé não teve o seu DNA corrompido e assim também os seus filhos. Então Deus separou Noé e seus 3 filhos, ou seja, 4 homens, e as 4 esposas, ou seja, 8 pessoas apenas, eles separaram ali, mais os animais, que é claro que eles devem... A galera fala, como é que eles botaram um elefante dentro da arca de Noé? E eu creio que Deus não é bobo, né? Não é tolo. Ele deve ter botado tudo neném, né? Deve botar um elefantinho neném, uma coisa que desse pra tu carregar no braço, né? Uma girafinha neném. Conforme a minha professora de português lá da escola, quando era criança, junto com a minha esposa Bárbara, um abraço aí pra minha esposa, um beijo. Eu não vou falar o nome da professora para não comprometer, mas a professora era bem ateia e ela falava, essas histórias da Bíblia é tudo mentira, né? Noé botou todos os animais na arca. E a baleia, como é que ele botou? Aí eu levantei meu dedinho e falei, tia, a baleia não precisava, que ela já tava nadando já, né? Era só os bichos que iam morrer com a água, né? Aquele que respira dentro d'água, aquele que tem, né, apesar de ser um mamífero, né, no caso da baleia, que é bem adaptado para a água, não precisava. Então, a conclusão que a gente chega é que seres vindos do espaço se reproduziram junto com os seres humanos, adulterando o DNA humano, engravidando as mulheres, e isso foi uma coisa tão corrompida, tão destruidora, que Deus teve que destruir o mundo. E aí, o que acontece hoje? A gente está vendo esse negócio de experiências genéticas, né? A alteração do DNA humano, seja pelos cientistas ou seja por essas abduções malucas. E aí a pergunta que a gente chega a fazer será que isso está repetindo o que aconteceu na época de Noé? E será que por causa disso Deus vai ter que destruir o mundo de novo? Aí eu vou falar, parabéns, jovem, você descobriu a pólvora, porque é exatamente isso. O Apocalipse vem exatamente numa época que essas maluquices todas da época de Noé estão acontecendo novamente, da corrupção do DNA. Então, assim como a corrupção do DNA na época de Noé foi uma tentativa de criar soldados do mal para destruir o povo de Deus e estabelecer na terra o reino do anticristo, da mesma forma agora. O que esses alienígenas, para mim, que são mais anjos caídos do que alienígenas estão fazendo, eles estão criando da mesma forma o exército do final dos tempos. E não é estranho a gente lembrar na mitologia grega, que quando você compara a mitologia grega com a Bíblia, você entende muita coisa também. Na mitologia grega a gente tem aquela figura muito comum dos semideuses. Os semideuses são exatamente os filhos dos deuses que engravidaram as mulheres, e eles têm um tamanho maior, uma força física maior, e eles acabam reinando, se tornando os grandes reis da antiguidade, como o rei Mino de Creta, né, que era filho dos deuses. Mas quem aqui? Quase todos os reis diziam, né, que eram filho dos deuses. Aquiles se dizia filho também dos deuses, né? Se eu não estou enganado, o deus Éolo, que era o deus do vento. Então, todos esses grandes personagens da antiguidade, eles se entendiam como filho dos deuses. Até Alexandre o Grande, ele dizia que ele era filho de Zeus e não do seu pai, rei Filipe II da Macedônia, com a sua mãe Olímpia, né? Então, para quem acha que isso é história, é lenda, é mito apenas, a gente não pode esquecer que se os supostos alienígenas gostam de engravidar as mulheres, os ritos das religiões mais antigas e poderosas eram todos ritos de fertilização ou ritos de fertilidade. Aí entra o famoso deus Baal, né? Baal em hebraico significa senhor ou marido, porque ele era o esposo de uma outra entidade chamada Astarte ou Astarote ou Azera, né? Então esse casal de... Istar também. Também. E aí, coincidência, né, com o alienígena, o comandante Astar, que é o comandante da Confederação Galáctica, né? É um loiro, né? Com o loiro que manda o Hadoukenzinho com a mão. Coloca esse comandante aí. Comandante Astar é gatão, né? Playboy. Então, cara, é uma linha de alienígenas arianos, né? Ariano e tal, que eles chamam de nórdicos, né? Esses são os nórdicos. E é claro, eu ia jogar isso mais pra frente, mas já dá pra encaixar isso agora. Se a gente pega os tipos de alienígenas também, os mais comuns, é interessante a gente observar. Tem os nórdicos, que a gente acabou de citar. Olha lá o comandante Astar. Comandante da Confederação Galáctica. Ele tá esperando só o sinal verde pra ele vir aqui. Ele tá com cara de que tá esperando outra coisa, né, Romulo? Não tá com uma carinha de que tá esperando algo, né? Ele só tá assim, ó.
Pera, deixa eu me arrumar um pouco, né? Aí eu lembrei Vou ali da passar outra, um né? blush. Passar um Que blush. o cara chegou, o comandante Astar chegou pra menina e falou, você tá esperando um ônibus? Aí ela falou, não, por quê? Ele falou, porque você tá no ponto. Porque ele tá com essa cara, não tá? É. Aí, o comandante Astar. Astarte, Astarote, é tudo a mesma entidade. Pô. Então aqui, com isso aqui, você já sabe com quem que você tá lidando. Você tá lidando com a entidade cananeia primordial, né? Ancestral. Então, cuidado com o comandante Astar, né? Porque essas figuras, no mundo espiritual, às vezes elas mudam de gênero, né? Às vezes ela aparece como masculino, às vezes como feminino. Então, Astarte ou Istar era uma mulher, mas aqui tá aparecendo uma forma masculina e isso acontece. Eles são, às vezes aparecem com formas de animais também, rinoceronte, porco, cobra, leão, né? Vai depender eles são shapeshifters. Targaryen, como que é? Targaryen? Targaryens, o pessoal tá Targaryen? perguntando, né? Os Targaryen do Game of Thrones. por causa da amizade com os dragões, né? É. Targaryen é por causa do cabelinho louro. Cabelinho também. louro. E a amizade com os dragões também, que é o que eu vou explicar agora. Nessa taxonomia, né, nos tipos de espécies de alienígenas, a gente tem o nórdico, que é esse aí alto, pintoso. Existem os reptilianos, que são lagartos gigantes também, mas que andam eretos e falam. E tem os Grey, que são aqueles cabeçudinhos menores, né? Que é o pessoal tipo office boy dos outros, né? Faz o serviço, seriam as formiguinhas operárias dos caras. Quando a gente compara isso com a Bíblia, pro cristão que fica escandalizado quando fala desse tipo de coisa, você vê que o apóstolo Paulo ele fala uma coisa muito interessante na Bíblia quando ele diz: não vos admireis que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Então muitas pessoas, imagino eu, encontram anjos de luz ou seres assim nórdicos. Na verdade, pode ser que seja um anjo caído transfigurado para te enrolar, para te contar uma história fake e te levar a um erro, te levar pro poço do abismo, igual a Bíblia tanto alerta, né? A caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que conduzem à perdição. Então, os nórdicos, eles são muito semelhantes a algumas descrições angelicais bíblicas. Não todas, né? Porque a gente tem várias classes angelicais, aliás, as categorias, né? Ali tem um pouquinho, tem o Andrômeda, né? Andro, você sabe que é homem, né? Então, mas é uma figura feminina. Os de Andrômeda, eles vão parecer mais com o ser humano. Entendeu? Isso existe muito. Alguns acreditam que o anjo ele consegue mudar a sua forma e aparentar uma forma humana, ou alguns acreditam, como nas hierarquias angelicais judaicas antigas, medievais, né, do Moisés Maimônides, ele classifica as categorias. Uma delas se chama Ishim. Em hebraico, Ish, isso confunde para quem estuda alemão, né, ou sabe alemão, que Ish em alemão é eu, né? Ich wohne em São Paulo, eu moro em São Paulo. Mas Ish em hebraico significa homem, ou homem no sentido de masculino mesmo. Sei. A Isha é a mulher, né? Agora, Adam é a humanidade, é o ser humano. Adam, que é o nome do Adão, virou no hebraico o nome para a humanidade, né? Então, na hierarquia angelical de Moisés Maimônides, que é medieval, ele fala sobre uma categoria angelical que são os Ishim, que são aqueles que são semelhantes aos seres humanos. É um cara que passa, você não vai dar nada que o cara é alienígena. Então ele entende que existe uma classe angelical que já tem, por natureza, essa tipologia, né? Isso é muito interessante porque Abraão, ele recebeu uma visita, segundo a Bíblia diz, de 3 anjos, né? Mas eles apareceram como pessoas. E o mais interessante é que um deles, ele chama de Senhor, mas Senhor na Bíblia é uma maneira que eles usam para não se escrever não, porque está escrito, mas traduzir para português, quando aparece, em boa parte das Bíblias, quando aparece no Antigo Testamento Senhor, tudo em caixa alta, é o nome de Deus, que é aquelas 4 letras que ninguém sabe exatamente como pronuncia, ficou conhecido popularmente como Javé ou Yavé, né, ou Jeová. Então, um desses 3 anjos, Abraão chama de Senhor no nome dele, Yavé. E aí o que é interessante é que Abraão fica conversando com esse que ele chama do nome sagrado de Deus, enquanto outros 2 seguem para Sodoma e Gomorra para retirar o sobrinho dele, Ló, de lá. E aí o que a gente percebe aqui? Que esses seres eram iguaizinhos a pessoas.
Você não conseguia ver diferença. Abraão distinguiu porque ele tinha sensibilidade espiritual. E o mais interessante, eles entraram na tenda de Abraão e jantaram com ele, comeram. Você fala, pô, o anjo come? Come, pô. Dependendo do momento da categoria. E aí, esses dois que foram fazer o serviço em Sodoma e Gomorra para resgatar Ló, que era sobrinho de Abraão, eles deveriam parecer tão belos que os homens, não as mulheres, os homens de Sodoma e Gomorra queriam dar umas bitocas neles, né? E acontece aquela situação hipertensa, né? Que os anjos entram na casa de Ló e juntam uma multidão de pessoas na frente da casa e fala, manda esses 2 gatões aqui para fora que a gente quer fazer uma festinha, uma rave com eles. Aí Ló fala, não posso mandar porque eles são meus protegidos. Vou mandar minhas filhas. Mandou as filhas, pô. Olha só. É maluquice. Mas aconteceu uma coisa legal. O anjo sai, abre a porta, aí todo mundo deve ter falado, vem gatão. Ele falou, vem nada. Hadouken, soltou um Hadouken, ficou todo mundo cego. Então isso aí foi interessante também. Então você vê, os anjos pareciam tanto seres humanos que o pessoal pervertido de Sodoma queria molestá-los. Queria ter relação com eles. Caramba. Não tinha pinta de anjo, devia ter pinta de um cara, tipo um comandante Astar desse aí. Falou isso. Não é o jeito que ele falou, me Rapaz, eu falei, dá um até susto, dá acelerou um o nó coração, aqui na você garganta. O que eu falei? Nem me liguei. Alguma coisa de... A pinta, quando você falou, quando você começou pinta? a falar pinta, eu pensei que você ia falar outra entendi. coisa. Antes do A, né? Pin, né? Eles Entendi. tinham pinta, Pinta. aí eu falei, o quê? Não, Pinta não, de não. galã.